Vamos lá, pessoal, seguindo aqui nosso estudo no processo penal. Nós estamos falando sobre inquérito policial, estamos na fase do arquivamento, tá? Sou o professor Estevam Freitas e eu disse para vocês no bloco anterior que o arquivamento é o assunto da parte de inquérito mais cobrado nas provas. Então aqui a gente tem que ter uma atenção redobrada. Arquivamento ocorre quando o MP solicita o arquivamento e o juiz concorda. Como que é isso aqui, pessoal? Vamos lá. Na verdade, deixa eu ver aqui se tem um slide. Então vamos fazer o seguinte. O juiz, aqui nós temos a figura do juiz. E nós vamos ter a figura do MP. Beleza? Juiz MP. O juiz, ele não pode arquivar de ofício. Ele arquiva. Mas ele não arquiva de ofício. Ele tem que ser provocado pelo MP. Provocado pelo MP. Quem provoca o juiz é o MP. O juiz pode concordar com o MP ou não, mas o juiz não arquiva de ofício. Ele precisa de uma provocação, uma solicitação do Ministério Público para ele poder arquivar o inquérito. O juiz pode concordar. Se o juiz concorda com o Ministério Público, o que o juiz vai fazer? Ele vai arquivar. Vamos colocar aqui como apagar. Então ele vai arquivar. Se ele não concorda com o membro do MP, ele vai remeter o inquérito ao procurador-geral. Beleza? Caso o juiz discorde do membro do MP, ele vai remeter ao procurador-geral, que pode ser o procurador, se for no âmbito do Estado, o procurador de justiça, se for no âmbito federal, o procurador da República. O que esse procurador ele pode fazer? Ele pode praticar 3 atitudes. Primeiro, ele mesmo pode oferecer a denúncia. Isso quer dizer o quê? Se o procurador-geral ele não concordou com o membro do MP, concordou no caso com o juiz, porque o membro do MP solicitou ao juiz o arquivamento, o juiz discordou, não é caso de arquivar, mandou para o procurador-geral, o procurador-geral falou, realmente o juiz está certo, não tem que arquivar não. Ele mesmo, o procurador-geral, ele pode oferecer o quê, pessoal? A denúncia. Tudo isso que a gente está vendo aqui, tá, vocês vão encontrar lá no artigo 28 do CPP, tá? Vocês encontram no artigo 28 do CPP. Então o procurador-geral pode oferecer a denúncia. Ou ele pode designar outro membro para oferecê-la. Então ele pode designar outro membro do Ministério Público para oferecê-la. Porque muitas vezes o procurador-geral é um cara assoberbado de trabalho, não é isso? Então ele vai designar outro membro do MP para oferecê-la. Aí vem uma pergunta. Esse outro membro do MP designado pelo procurador-geral, ele seria obrigado? Existem 2 entendimentos. Um entendimento que existe, que seria a autonomia do membro do MP, que ele não seria obrigado, o membro do MP, o órgão do MP, o membro do parquê, como vocês queiram chamar. E outra que diz que ele seria chamada longa-manus estatal. Sendo a longa-manus estatal, ele seria obrigado a oferecer a denúncia. O entendimento melhor para efeito de prova de concurso, o mais lógico, que se for o procurador-geral que designou, ele seria assim obrigado a oferecer a denúncia. Então, neste caso, o procurador-geral pode oferecer a denúncia, caso concorde com o juiz, ou ele pode designar outro membro para oferecê-la. Mas se o procurador-geral concordar com aquele primeiro procurador ou promotor que solicitou o arquivamento, então ele pode insistir com o arquivamento. E se ele insistir com o arquivamento, pergunto, o juiz será obrigado ou não a arquivar? Será obrigado.
Neste caso, vamos colocar aqui em outra cor, juiz será obrigado a arquivar. Beleza? Então, o que diz o artigo 28 do CPP? Juiz é o que arquiva o inquérito, somente ele, mas obrigatoriamente ele tem que ser provocado por um membro do MP. Se o membro do MP solicitar o arquivamento, o juiz discordar desse arquivamento, ele vai remeter ao Procurador-Geral da República, que pode oferecer, da República ou de Justiça, né? O Procurador-Geral. Ele pode ele mesmo oferecer a denúncia, ele pode designar outro membro para oferecê-la, ou ele pode insistir com o arquivamento. Se ele insiste com o arquivamento, o juiz será obrigado a arquivar. Ele não tem para onde correr, ele será obrigado a arquivar. Beleza? Esse aqui é o entendimento geral, artigo 28 do CPP. Agora, esse é o arquivamento lógico. Existe um outro tipo de arquivamento que a gente chama de arquivamento indireto. Vai ter um conceito mais à frente, mas já vou antecipar ele para a gente poder pegar esse esqueminha para vocês entenderem. O arquivamento indireto, não precisa nem notar o conceito, mas entendimento, porque lá no slide da frente eu já vou colocar, é quando o membro do MP entende ser incompetente, o juiz entende ser competente para julgar. Como assim? O membro do MP entendeu que aquele ali, o membro do MP é um promotor de justiça, no âmbito do Estado, entendeu que a competência é da Justiça Federal. Então ele entende ser incompetente para oferecer denúncia, diz ao juiz, juiz, a gente não é competente aqui para oferecer, nem você para julgar, remeta à Justiça Federal. Só que o juiz fala, não, eu entendo que isso aqui é da Justiça Estadual mesmo, não é da Justiça Federal. Então houve um conflito de entendimento aí entre o promotor e o juiz. Então, a gente vai fazer o quê, pessoal? A gente vai fazer uma analogia ao artigo 28 do CPP e vai seguir a regra. O juiz tem que remeter ao procurador-geral. O procurador-geral pode oferecer a denúncia, caso concorde pessoal com o juiz. Ele pode designar outro membro do MP para oferecê-la, mas se ele concordar com o membro do MP inicial, ele vai insistir com o arquivamento do âmbito do Estado e a remessa para o âmbito federal. E aí o juiz será obrigado, neste caso, a arquivar no âmbito do Estado, remetendo ao âmbito federal. Nós vamos chamar isso de arquivamento indireto. Cai muito em prova, tá, pessoal? Arquivamento indireto. Beleza, mas vamos seguir então. Atenção, caso o juiz discorde do arquivamento, fará remessa do IP ao Procurador-Geral e este oferecerá a denúncia, que a gente já viu, né? Que isso aqui é o artigo 28. Designará outro órgão do MP para oferecê-la, também pode cair na prova como membro do parquê, ou insistirá com pedido de arquivamento, ao qual será então o juiz será obrigado a atender, é o que está previsto lá no artigo 28 do CPP, já tinha dito isso a vocês. Seguindo. Arquivamento implícito é um outro tipo de arquivamento. É a aplicação dos efeitos do arquivamento expresso para disciplinar a omissão ministerial em se manifestar expressamente sobre fatos, todos os criminosos, que seria o arquivamento implícito subjetivo, ou sobre todos os delitos, que seria o arquivamento implícito objetivo. O que é isso aqui? Isso aqui que eu vou falar para vocês, o STF já entende que isso não ocorre na prática. Tá? Mas nós temos um conceito doutrinário que é importante saber, que de vez em quando vem caindo em prova. Quando o membro do MP, ao oferecer a denúncia, ele esquece parte dos criminosos, a gente vai chamar de arquivamento implícito subjetivo. Porque ao oferecer a denúncia, ele esqueceu parte daquelas pessoas que praticaram a conduta delituosa. Agora, se ele esquece, o membro do MP, ao oferecer a denúncia, parte dos delitos, seria o arquivamento implícito objetivo. Sinceramente, para a prova, vale apenas o conceito, porque isso na prática não vem acontecendo. O próprio Supremo Tribunal Federal entendeu que o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, se ele não sabe de todos os criminosos, ele pode oferecer a denúncia contra aqueles que ele sabe. E depois ele pode aditá-la acrescentando os demais réus ao processo. Não tem problema nenhum. Então, para efeitos de prova, é importante que você saiba o que é o arquivamento implícito subjetivo e o que é o arquivamento implícito objetivo. Mas, na prática, o Supremo já superou essa ideia, beleza? Arquivamento indireto, a gente já viu o conceito, eu expliquei naquele esquema.
surge quando o membro do MP se vê sem atribuição para oficiar em determinado feito e o magistrado, por sua vez, se diz com competência para apreciar a matéria. É aquilo que a gente viu. O membro do MP se entendeu incompetente para oferecer a denúncia, mas o juiz entendeu ser competente para julgar. Quando há esse conflito de entendimento, então, por analogia, se remete ao procurador-geral, utilizando a luz do artigo 28 do CPP. Assim, por analogia, o juiz poderá remeter ao procurador-geral para que intente a ação, mas o procurador-geral pode pedir o arquivamento indireto. É quando ele insiste com o arquivamento ao juiz, porque entende realmente ser incompetente, o juiz vai ter que arquivar, fazendo remessa do inquérito à justiça competente. Tá? Desarquivamento, pessoal. O inquérito, ele foi arquivado. Se o inquérito foi arquivado, ele pode ser desarquivado? Pode. Primeira coisa que a gente precisa saber. O delegado de polícia, após o arquivamento, ele pode continuar investigando? Isso foi questão de prova da Polícia Federal delegado. Pode. Mesmo após arquivado, o delegado pode continuar investigando. Tá? Em regra, sim. A gente vai ver que excepcionalmente acontece casos que não. Se houver o chamado arquivamento definitivo, o delegado não pode mais investigar. Mas, em regra, ele poderia continuar investigando. Esse desarquivamento vai acontecer quando o MP, de forma unilateral, oferece a denúncia por terem surgido novas provas. Então, o delegado continua investigando, conseguiu novas provas, remete essas provas à justiça, o juiz abre vista ao MP, o MP, com base nessas novas provas, oferece a denúncia. Então, vai ter o desarquivamento do inquérito policial. Beleza? Então, nós temos aqui o artigo 18 do CPP. Depois de ordenado o arquivamento do inquérito pela autoridade judiciária por falta de base para a denúncia, a autoridade policial poderá proceder a novas pesquisas se de outras provas tiver notícia. Então, o próprio artigo 18 do CPP diz que o delegado pode continuar investigando. Beleza? Nós temos uma súmula do STF. A súmula 524. O arquivado inquérito policial por despacho do juiz, a requerimento do promotor de justiça, não pode a ação penal ser iniciada sem novas provas. A própria súmula 524 do STF vai dizer isso. Para ser desarquivado, ou seja, para o MP, depois de arquivado o inquérito, oferecer a peça acusatória somente com o aparecimento de novas provas. Então nós temos o artigo 18 do CPP que diz que o delegado pode continuar investigando, e nós temos a súmula 524 do STF que diz que o MP só vai poder oferecer a denúncia depois de arquivado o inquérito com o aparecimento de novas provas. Beleza? Essa é a regra geral. Só que nós vamos aprender que existe um outro tipo de arquivamento, que é o chamado arquivamento definitivo. E se houver o arquivamento definitivo, neste caso, não será aplicado mais o artigo 18. Ou seja, o delegado não pode continuar investigando. Se houver o arquivamento definitivo, o delegado não pode continuar investigando e, por sua vez, não pode ser desarquivado por aparecimento de novas provas. Esteve, quando que acontece arquivamento definitivo? Vamos lá. Segue o bonde. Arquivamento definitivo. Quando o MP pede o arquivamento, pois acha que o fato é atípico. O MP entendeu que o fato não é crime. Percebam. O MP entendeu que o fato não é crime. Então ele pede o arquivamento. Se o juiz concorda com esse arquivamento, isso gera, pessoal, o efeito desse arquivamento gera mais que coisa julgada material. É o mesmo efeito, na verdade, de coisa julgada material. Gera também preclusão. Então não pode mais existir desarquivamento deste inquérito, porque teria mais ou menos o efeito do cara já ter sido julgado e ter sido absolvido. Tá? Então gera coisa julgada material e gera também preclusão. Então, neste caso, não pode mais desarquivar. Você pode ver depois lá o HC 83346 do STF, que vai trazer esse entendimento. Outra coisa que nós temos é a manifesta causa de excludente de licitude. O STF entende que é coisa julgada formal, lá no HC 95211. O STF, então, se ele entende que é coisa julgada formal, pode ter o desarquivamento. Já o STJ vai entender que é coisa julgada material, nós temos o HC 17389. Estevam, como é que responde em prova? Vai depender de como ele é perguntado. Segundo o STF,
A manifesta causa de excludente de ilicitude gera arquivamento definitivo? Não. Coisa julgada formal. Segundo o STJ, a manifesta causa de excludente de ilicitude gera coisa julgada material? Gera. Então vai depender de como será perguntado na sua prova, ok? Beleza. E para finalizar aqui o inquérito policial, a gente entra nos prazos. Eu coloquei aqui, nós temos vários prazos, dependendo da... um exemplo, crimes contra a economia popular, crimes militares, a gente tem outros prazos. Mas eu quis me atentar à Justiça Estadual, ou seja, no âmbito da Polícia Civil e no âmbito da Polícia Federal. Se o indiciado estiver preso, 10 dias improrrogável no âmbito do Estado. Mas se for na Justiça no âmbito federal, 15 dias prorrogável por mais 15 dias. Se o indiciado estiver solto, 30 dias, que aqui pode ser prorrogado em regra por mais 30. E aqui também 30 dias podendo prorrogado por mais 30. Então o que vai mudar aqui é se o indiciado estiver preso no âmbito estadual, 10 dias improrrogável. Se no âmbito federal, se o cara estiver preso, 15 dias podendo ser prorrogado por mais 15. Lembrando que a única parte do inquérito que segue-se as regras processuais, porque o inquérito é uma peça administrativa, a única parte do inquérito que vai ser considerada processual é o seu prazo, que segue-se as regras processuais. Beleza? Agora vamos falar de habeas corpus, liberdade provisória, mas a gente deixa isso para o próximo bloco. Até mais.